Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. História em quadrinho, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente no horizontal. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que a criam. Artigos de divulgação científica são textos informativos escritos em revistas científicas e são baseados em pesquisas ou hipóteses que partem da ciência. A sua disseminação exige que grande parte da complexidade das teorias seja eliminada para que o público em geral possa entendê-las. É muito importante que esses artigos sejam acessíveis ao público, mantendo a qualidade e a veracidade características de uma investigação científica. O conto. O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Ele cria diversos universos, seres, acontecimentos de ficção, fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagem, ponto de vista e enredo. Classicamente diz que um conto se define pela sua pequena extensão. A canção. Ela trata-se de uma composição musical para ser cantada, o que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo e a seleção das palavras, a rima, enfim, a musicalidade das palavras. Os gêneros musicais, poema e canção, trabalham com recursos expressivos, com a linguagem poética. Eles geralmente apoiam-se em metra fixa ou não. Pode ter rimas ou também não, mas tem no ritmo a sua marca essencial. Tem modos de organização e discursos parecidos e visam causar prazer estético. O ritmo é muito ligado à música, aos instrumentos, arranjos e etc. Muitas das vezes, nossa leitura muda quando ouvimos a música da canção. Fábula, do latim história, jogo, narrativa, é um texto narrativo, alegórico e curto, escrito geralmente em prosa ou verso, no qual os personagens são geralmente animais com características humanas, como a fala, os costumes e etc. E apresentam um ensinamento ou uma lição moral para o homem. Um exemplo de fábula é a formiga e a cigarra. Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos. Além dos versos, não obrigatoriamente fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica. Fortemente relacionado com a música, beleza e arte, o poema tem suas raízes históricas nas letras de acompanhamento de peças musicais. Até a Idade Média, os poemas eram cantados, só depois o texto foi separado do acompanhamento musical. Tal como na música, o ritmo tem uma grande importância. Notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicações, como jornal, revista, meio de televisão, rádios, internet, dentre outros. As principais características do gênero textual notícia são notícia de cunho informativo, texto descritivo ou narrativos, textos relativamente curtos, vinculados nos meios de comunicação, linguagem formal clara e objetiva, textos com títulos principais e auxiliar, textos em terceira pessoa, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Receita é um gênero de texto que circula em livros, revistas, jornais e também é vinculado em redes sociais, sites e televisão. O texto apresenta-se em partes um título, a lista dos ingredientes com as respectivas quantidades,
o modo de preparo que obedece uma determinada ordem e finalmente o desfecho, ou seja, expressa como ficará o produto final. Esse gênero é conhecido como texto instrucional.